Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O Saqueador de Características em One Piece, parte 46. Capítulo 298. Arg. Os punhos de magma de Akainu, envoltos na terrível força eruptiva da fruta do magma, um poder que representa um dos 3 grandes desastres do mundo de One Piece, fervilhavam e agitavam-se com um som horripilante. Todo seu ser estava tomado por uma violenta turbulência emocional. Ele olhou para as 2 figuras paradas à sua frente, Kuzan e Borsalino. Akainu sentiu uma sensação de descrença atordoada. Ele, Kuzan e Borsalino haviam entrado juntos para a marinha. Ao ingressarem no grupo, os 3 foram aclamados como monstros treinando juntos no campo de treinamento de Zephyr. Em seguida foram promovidos a vice-almirantes do quartel-general da marinha em sincronia, com suas 3 Akuma no Mi, Magma Magma, Pika Pika no Mi e Fruta Gelo, que se destacavam mesmo entre os usuários de Logia da Destruição. Eles já haviam garantido seus lugares como a próxima geração de 3 almirantes do quartel-general da marinha. Mais tarde, os 3 ascenderam ao posto de almirante, tornando-se a mais alta força de combate da marinha e do governo mundial. Por possuírem as 3 Akuma no Mi do tipo Logia mais poderosas, eles também eram considerados a geração mais forte de 3 almirantes da história, os almirantes elementais. Ao longo de sua jornada, embora suas filosofias de justiça fossem diferentes, sendo as dele e de Kuzan completamente opostas, quase a ponto de chegarem às vias de fato, em seu coração ele sempre considerou Kuzan e Borsalino seus camaradas de armas, seus colegas. E agora Kuzan e Borsalino se opunham completamente a ele. Os 3 frente a frente como inimigos. Kuzan e Borsalino eram agora combatentes sob o comando do Soberano do Céu. Nenhuma outra palavra poderia descrever o relacionamento deles, a situação em que se encontravam. Só faltava uma coisa. Kuzan, Borsalino, vamos resolver isso. Akainu, que normalmente adorava usar sua língua venenosa para quebrar as defesas psicológicas de um inimigo, não proferiu nenhuma palavra de escárnio. A relação entre eles era muito complicada. Eram camaradas, mas também homens que lutavam por seus próprios ideais de justiça, porém por caminhos diferentes. Agora, eles eram inimigos absolutos e totais. Kuzan exalou uma nuvem de ar gelado, mas uma mão o deteve. Deixe-me, Kuzan, disse Borsalino, os olhos por trás dos óculos escuros gradualmente ficando frios, irradiando uma densa luz púrpura escura. Voxax! Acompanhada por um clarão deslumbrante, a figura de Borsalino transformou-se num feixe de luz, disparando para o alto do céu. Yazakani no Magatama. Voxax! Voxax! Com um som aterrador de ar rasgando, inúmeros projéteis de luz irromperam continuamente da deslumbrante bola de luz no céu, bombardeando Akainu, que avançava abaixo. Zum, zum, zum. Esses projéteis de luz começaram a se transformar, tornando-se raios laser aterrorizantes, formando uma rede hermética de bombardeio com feixes de laser. Assim como as táticas do famoso príncipe do mundo de Dragon Ball, ele não poupou esforços, levando a capacidade da fruta do brilho ao seu limite absoluto, transformando todos os projéteis de luz da Yazakani no Magatama em raios laser capazes de destruir um navio de guerra com um único golpe. Sob esse intenso bombardeio a laser, até mesmo uma frota inteira seria rápida e completamente aniquilada. Em termos de poder destrutivo e nível de desastre, a fruta Brilho Brilho em sua potência máxima não era de forma alguma inferior a Goro Goro no Mi. Inúmeros feixes de laser descendo do céu, suficientes para destruir tudo abaixo. Grande erupção. Akainu rugiu, seu punho de magma se expandindo rapidamente e explodindo. Comparado ao punho de magma gigante que Akainu usou durante a Guerra dos Melhores para derreter o enorme bloco de gelo arremessado por Jozu, o que Akainu brandiu agora era como um vulcão ativo de verdade. Incrivelmente enorme. E dentro dela, estava contido o poder inacreditavelmente aterrador de uma erupção vulcânica. A fruta Magma Magma, seu poder destrutivo contra um único alvo era incomparável entre todas as frutas do diabo. Nem mesmo o laser da fruta Brilho Brilho, que podia vaporizar um navio de guerra com um único disparo, conseguia penetrar um ataque de magma em potência máxima. Voxax! Com um estrondo sônico penetrante. Um único laser atravessou a atmosfera. Um pé direito elementalizado, chutou Akainu com força. Akainu só pôde confiar em seu poder aqui da observação da visão do futuro para prever o ataque, erguendo seu punho esquerdo formado por magma para bloquear o chute assustador na velocidade da luz. No céu, a deslumbrante bola de luz começava apenas agora a desaparecer. A testa de Akainu também estava coberta por uma fina camada de suor, e suas veias saltavam enquanto ele olhava para a pessoa à sua frente. Yata no Kagami. Sakazuki, para você, o poder destrutivo supremo é a força. Mas para mim, velocidade é força. O corpo de Borsalino foi gradualmente deselecionado. Seu pé direito, após ser impulsionado por uma distância extremamente longa, liberou toda a sua força em um chute na velocidade da luz. Bum! A força aterradora fez Akainu voar para trás. Ao longo do percurso, inúmeras bolhas de magma se espalharam pelo ar. Bum! O corpo de Akainu se chocou contra o chão, espalhando magma assustador por toda parte. Bum! No instante seguinte, o magma começou a ferver como numa erupção vulcânica, rasgando a atmosfera e bombardeando Borsalino implacavelmente. Kug. Borsalino utilizou as propriedades de sua fruta do brilho, inúmeros elementos de luz dissipando a força vulcânica dentro do magma de Akainu. O ambiente ao redor foi completamente destruído. Como esperado de uma Akuma no Mi do tipo Logia de alto nível. Que poder incrível! Zoro e os outros, com a ajuda da habilidade da fruta do brilho de Borsalino, que bloqueou os 5 anciãos, já haviam chegado ao lado de Luffy. As Akuma no Mi do tipo Logia variavam drasticamente em poder. As de nível mais alto eram verdadeiros desastres ambulantes. Só de possuir a fruta, sem nenhum outro treinamento, você já podia atingir o nível de força de um almirante. A batalha entre Akainu e Borsalino naquele momento demonstrou isso plenamente.
Parecia que ambos estavam sendo arremessados pelos ataques um do outro, seus elementos se espalhando por toda parte, mas na realidade, eles não haviam sofrido muitos danos. Todos os ataques que haviam sofrido foram completamente dissipados pela sua elementalização, assim como os atletas de parkour na Terra, através de rolamentos e outras técnicas de dissipação de impacto, mesmo caindo de uma altura que poderia ferir uma pessoa, eles conseguiam aterrissar em segurança. O método de dissipação de força de um usuário de Akuma no Mi do tipologia era de alto nível entre todos os usuários de Akuma no Mi. Por serem elementos, estes faziam parte do corpo do usuário da Akuma no Mi do tipologia, contanto que a força do ataque fosse transmitida à superfície elementalizada do corpo, e então essas partes elementalizadas fossem liberadas. Uma dissipação de força perfeita era concluída. Essa foi a principal razão pela qual os usuários do Logia eram tão fiéis à sua marca. E para uma Akuma no Mi do tipologia que não seja de primeira linha, como a fruta da areia, mesmo que a força fosse dissipada, não causaria muito dano. Mas para habilidades de Akuma no Mi do tipologia de alto nível, como as atuais Pica-Pica no Mi e Fruta Magma, apenas a dispersão dos elementos seria suficiente para destruir completamente o campo de batalha. O nome Desastre era mais do que merecido. Chapéu de Palha. E nesse momento, os 5 anciãos também começaram a agir, ignorando tudo e avançando em direção a Luffy. Uma gravidade assustadora desceu repentinamente. Mais uma vez, os movimentos dos despreparados 5 anciãos foram interrompidos. Bum! 2 raios carmesim negros se entrelaçaram, atingindo os corpos dos 5 anciãos. Fugitora. Os 5 anciãos olharam para o recém-chegado com semblantes sombrios. Usuário da fruta da imprensa, o antigo almirante da Marinha Fugitora. Um dos 2 que foram promovidos a almirante do quartel-general da Marinha após o recrutamento militar mundial. Os 5 anciãos haviam considerado essa possibilidade no momento em que Borsalino se juntou às forças do Soberano do Céu. Mas ver Fugitora ali parado fez com que seus rostos empalidecessem. Essa geração de 3 almirantes do quartel-general da Marinha, todos, exceto Ryukugil, desertaram para o Soberano do Céu, voltando-se contra o governo mundial. Princesa do Deserto, Imperatriz Pirata. As testas dos 5 anciãos se encheram de suor frio ao observarem uma tempestade de areia se transformar em uma figura belíssima, e uma mulher envolta em relâmpagos carmesim negros, aclamada como a mais bela do mundo. Uma das 4 principais combatentes mais próximas da Soberano do Céu, a Princesa do Deserto Vivi, e a antiga Senhora da Guerra do Mar, Imperatriz de Amazon Lily, a Imperatriz Pirata Boa Hancock. Ambos dominavam a técnica de revestimento ao Shoku. Sem dúvida, tanto a Princesa do Deserto quanto a Imperatriz Pirata eram combatentes de nível almirante. Agora a força de combate dos dois lados estava completamente desequilibrada. Com essa disparidade no número de combatentes de nível almirante, mesmo com seus corpos imortais, tentar matar o Chapéu de Palha ignorando todo o resto era uma tarefa absolutamente impossível. A missão fracassou completamente. Bum! Zoro e os outros não deram tempo aos 5 anciãos. Eles atacaram em massa, usando o revestimento ao Shoku para atacá-los freneticamente. A diferença no número de combatentes de nível almirante era tão grande que os 5 anciãos estavam apanhando feio, sem poder para revidar. Depois que Robin lhes mostrou como quebrar temporariamente sua imortalidade, Zoro e os outros aprenderam rapidamente. Eles usaram o poder do revestimento ao Shoku para atacar diretamente o espaço onde os 5 anciãos haviam se manifestado, fazendo com que os 5 anciãos gritassem de agonia. As 5 mais altas autoridades do governo mundial encontravam-se em uma situação lamentável naquele momento. A batalha entre Borsalino e Akainu foi absolutamente brutal. Borsalino agora havia condensado o poder de sua fruta do brilho em uma espada, Ama no Murakumo, lutando contra Akainu em combate corpo a corpo. Akainu também havia levado sua fruta Magma ao limite, seus 2 punhos de magma atacando Borsalino implacavelmente. Mas Borsalino não estava apenas trocando golpes de frente. A maior vantagem da fruta do brilho era a velocidade. Borsalino usava essa vantagem para encontrar constantemente brechas em momentos cruciais, transformando-se em luz para acelerar e atacar os pontos fracos de Akainu. A luta de Borsalino pela vida era de um nível completamente diferente daquela em que ele enfrentou Luffy em Egghead na história original. Naquela época, seu coração estava partido em 2. Claro, ele estava determinado a concluir a missão, mas ter que matar seu amigo próximo, isso o afetou profundamente. O Borsalino atual estava em sua verdadeira forma mais forte. Em uma luta, ele não estava em desvantagem alguma contra Akainu. Chegou a hora de acabar com isso, Sakazuki. Borsalino exalou lentamente um suspiro. Uma porta de ar se abriu violentamente. Junto com uma onda absolutamente avassaladora de Aki, Akainu e os 5 anciãos começaram a suar frio, encarando a figura que atravessava a porta de ar. E Musama, o soberano do céu, chegou. Os 5 anciãos comunicaram-se imediatamente com Imu em suas mentes. Na Sala das Flores, os olhos de Imu estavam vermelhos como sangue. Viajar entre a Terra Santa Marejois e Egghead tão rapidamente não era algo que pudesse ser feito apenas com a fruta da pata. Ficou claro que esse homem havia adicionado outras habilidades da Akuma no Mi. Por exemplo, a fruta porta-porta. Utilizando a fruta da pata-pata juntamente com as portas continuamente abertas pela fruta porta-porta, seria possível comprimir e reduzir diretamente o espaço entre os 2 locais. Ufa! Vamos te enviar em sua jornada final, Sakazuki. Kusa exalou uma nuvem de ar extremamente gelado. Com a chegada de Robin, essa guerra chegou ao fim. O governo mundial havia sido completamente derrotado, e sua grande frota soberana do céu havia conquistado uma vitória total. Voxax! Uma onda de gelo surgiu instantaneamente. Rachadura! O magma de Akainu começou a se extinguir, e todo seu corpo ficou envolto em gelo. Capítulo 299.
Foge! Uma onda de gelo se espalhou rapidamente e o magma em ebulição começou a se extinguir. A fruta gelo-gelo era o contraponto natural à fruta magma-magma. Assim como Kuza na história original podia congelar diretamente um vulcão em erupção, o poder da fruta magma-magma também podia ser congelado pela fruta gelo-gelo. Antes disso, Akainu já vinha lutando há horas, uma verdadeira prova de fogo. E seu confronto final com Borsalino fora uma brutal guerra de desgaste. Mesmo para um monstro de resistência como Akainu, sua energia física e Aki quase haviam atingido seus limites. Além disso, ser atingido por um ataque de força total da Akuma no Mi que o neutralizava, o resultado era previsível. O corpo inteiro de Akainu estava congelado dentro de uma gigantesca bola de gelo. Não muito longe dali, Borsalino e Kuzan, que emanava continuamente uma aura gélida e impressionante, observavam Akainu em silêncio. Bum! A bola de gelo inteira congelada entrou em erupção, expelindo magma vermelho de dentro. O magma jorrou, derretendo completamente a bola de gelo. Mas era evidente que o magma expelido, em comparação com o anterior, não estava no mesmo nível. Akainu, que havia se libertado da bola de gelo, ainda apresentava várias lesões por congelamento em seu corpo. Era óbvio que a resistência e o Aki de Akainu haviam chegado ao limite. Sob o ataque de Kuzan, seu corpo sofreu danos consideráveis. Akainu ofegava incontrolavelmente, com o suor escorrendo pela testa. Você não quer morrer em paz, Sakazuki? Kuzan exalou rajadas de ar gelado. Akainu estava completamente exausto, sua resistência ia aqui no limite. No golpe final, se Akainu não tivesse resistido, a aura congelante da fruta do gelo poderia tê-lo deixado dormir em paz para sempre. Eu sou o almirante da frota da marinha, Kuzan. Borsalino. Um sorriso chocante se espalhou pelo rosto de Akainu. Nessa batalha, ele foi, sem dúvida, um fracasso. A elite da marinha foi praticamente dizimada nessa guerra. Mas Akainu não se permitiria morrer pelas mãos de seus antigos colegas, que agora haviam se juntado a Soberano do Céu e se opunham à marinha. Sua justiça jamais permitiria isso. Toque! Akainu arrastou seu corpo pesado, caminhando lentamente em direção aos oficiais da marinha inconscientes. Após a série de batalhas e sua luta com Borsalino, a resistência e o Aki de Akainu já estavam se esgotando. Receber um ataque de gelo com força total de Kuzan drenou completamente suas últimas reservas. Essa lentidão era o limite de Akainu. Kuzan e Borsalino apenas observavam em silêncio. Robin e os outros também não se mexeram, observando os momentos finais daquele adversário que outrora lhes causará tantos problemas. Akainu aproximou-se de Gion, que estava inconsciente, e lentamente pegou a espada de Gion. Compira. Clang. Com um som nítido, Compira foi desembainhada. Já faz muito tempo, desde que empunhei uma espada. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Akainu. Antes de obter a fruta magma-magma, ele era famoso por sua habilidade com a espada. Naquela época, ele já havia conquistado o título de monstro. Mas depois de obter a fruta magma-magma, Akainu abandonou completamente o trabalho com espadas. Afinal, nem mesmo a lendária esgrima de Mihawk, o Olhos de Gavião, conseguia igualar o poder de ataque bruto e a força destrutiva da fruta magma-magma. Treinar esgrima em conjunto com a fruta do magma, condicionamento físico e aqui exigiria quantidades enormes de energia. Era natural, portanto, que Akainu abandonasse seu treinamento com espada. Svi. Compira foi colocada horizontalmente no pescoço de Akainu. Sakazuki. Os rostos dos 5 anciãos estavam incrivelmente sombrios. Se Sakazuki morresse aqui, a fruta magma-magma seria tomada pelo Soberano do Céu. Essa Akuma no Mi era comparável à fruta do tremor, e seu poder destrutivo localizado era o mais forte de todos. Com o poder dessa Akuma no Mi, mesmo que Sakazuki não possuísse o poder do revestimento ao Shoku, ele ainda seria um combatente de nível almirante de elite. Se Robin pusesse as mãos nessa Akuma no Mi, ele se tornaria um verdadeiro pesadelo. Mesmo para um personagem de nível lendário, uma Akuma no Mi do nível da magma-magma ainda poderia aumentar seu poder de combate. Mas agora, eles estavam impotentes para impedi-lo. Soberano do Céu, você venceu. E muito obrigado. Akainu sorriu. Ele estava agradecendo a Soberano do Céu por respeitar sua vontade, por permitir que ele terminasse sua vida à sua maneira. Espirro. Um rastro de sangue espirrou pelo ar. Baque. O corpo robusto de Akainu caiu pesadamente no chão. Este fuzileiro naval de sangue de ferro escolheu terminar sua vida com a esgrima que havia marcado o início de sua glória. Ele havia tirado a própria vida. Tal morte foi digna da vida lendária de Akainu e digna de seu status como almirante da frota da marinha. Kuzan e Borsalino observaram o corpo caído de Akainu com expressões silenciosas, mas os pés firmes no chão, sem se moverem. Entre homens, não eram necessárias tantas palavras nem tantas ações. Apenas respeito pela escolha de outro homem. Robin usou Kamui, cruzando o espaço e aparecendo instantaneamente diante de Akainu. Voxash! Robin tirou o casaco preto e dourado com a insígnia da grande frota Soberano do Céu nas costas e o colocou sobre o corpo de Akainu. Este foi o reconhecimento de Robin a Akainu. Até mesmo Robin teve que admitir a força e a determinação de Akainu. Na trajetória de Robin rumo ao poder, Akainu foi o homem que lhe causou maior dificuldade, chegando a levá-lo à beira do desespero em uma ocasião. Durante o Booster Call em Enies Lobby, foi apenas com os gritos de seus companheiros e a característica hino da coragem que ele conseguiu derrotar Akainu por uma margem mínima. Mesmo após vencer aquele confronto final, Robin estava completamente exausto, sua resistência e Aki esgotados, seu corpo incapaz de se mover. Aquela batalha contra Akainu foi um verdadeiro ponto de virada para Robin, forjando seu espírito e transformando-o de uma verdadeira potência de elite. Mesmo após aquela derrota, a primeira falha de um Booster Call, Akainu jamais vacilou, sempre agindo de acordo com seu senso de justiça. Mesmo depois de se tornar almirante da frota, ele ainda teve a coragem de desembainhar sua espada contra os 4 imperadores.
Mesmo chegando a Aegiad com os 3 almirantes da marinha derrotados e quase metade de suas forças de elite dizimadas em combate contra Big Mom e os piratas das feras, Akainu ainda apareceu pronto para morrer se necessário. Finalmente, ele morreu no campo de batalha por suas próprias mãos, cumprindo integralmente sua justiça. Esse homem, seja na história da Terra ou no mundo de One Piece, merecia o respeito de seus inimigos. A história lembraria o nome Sakazuki e sua vida. Saquear. Robin deu a ordem em pensamento. Saqueou com sucesso a fruta Magma Magma, Ouro Supremo. Todo o treinamento de Akainu e seu desejo pela fruta Magma Magma foram obtidos por Robin, porque ele próprio era um humano magma da fruta Magma Magma. A energia física monstruosa de Akainu também estava contida nessa característica da fruta Magma Magma. Pul, pul. O corpo inteiro de Robin se transformou em magma fervente e aterrador. A fruta do diabo com o maior poder de ataque contra um único alvo, a fruta Magma Magma, foi obtida por Robin. Seu bastardo, a fruta Magma Magma. Ao verem o corpo inteiro de Robin se transformar em magma, os rostos dos 5 anciãos ficaram incrivelmente sombrios. Essa fruta Magma Magma, que era o ápice de todas as frutas do diabo, ainda assim havia sido obtida pelo soberano do céu Robin. Fruta Magma Magma mais fruta Tremor Tremor. Os 5 anciãos não queriam nem imaginar a altura assustadora que o poder de ataque atual do soberano do céu, Robin, atingiria. A missão falhou e Musama. Mas para os 5 anciãos havia algo mais importante. Isso significava aguardar novas ordens de Musama. Na Sala das Flores, os olhos de Mu estavam completamente injetados de sangue. Desapareça Aegiad. Bum. O plano final elaborado por Imu começou a ser executado. O céu acima de Aegiad rapidamente se encheu de nuvens escuras e ameaçadoras. Inúmeras luzes vermelhas e sinistras piscavam continuamente dentro da tempestade. Sua energia contida sendo tão aterradora que poderia perturbar até mesmo caças de nível almirante. Isso é, Zoro, Sanji e os outros começaram a suar frio. Até mesmo a expressão de Kaido se tornou grave. Cuidado! É uma arma antiga. A fonte de energia que impulsiona as armas ancestrais, a chama-mãe, uma parte dela foi dada ao governo mundial pelo traidor entre nós e York. O grito de pânico de Vegapunk veio do caracol transponder. Esta é uma das 3 armas antigas, Uranus. As palavras de Vegapunk fizeram com que os olhares de Zoro e dos outros ficassem incrivelmente sombrios. Uranus. A tripulação murmurou algo. As 3 armas ancestrais no mundo de One Piece eram Pluton, Poseidon e Uranus. Poseidon era a princesa sereia Shirahoshi. Os projetos de fabricação de Pluton estavam nas mãos de Robin, e o próprio Pluton estava enterrado no país de Wano, sua localização já confirmada por Robin. Ele simplesmente não havia ativado porque não tinha a fonte de energia necessária. Das 3 armas antigas, 2 já estavam em posse de Robin. Ele simplesmente ainda não conseguia ativar o poder deles. E o último, Uranus, estava nas mãos do governo mundial. Ao mesmo tempo, o título de Robin, Soberano do Céu, foi nomeado em homenagem a essa arma ancestral. Luffy se lembrava disso muito bem. O título de Soberano do Céu foi adotado por Robin em referência ao título de Hyleg, Rei das Trevas, reconhecendo-o como futuro Rei dos Piratas. E agora, Uranus havia sido ativado, descendo neste momento, com o propósito de destruí-los juntamente com tudo que havia na ilha Aegiad. A arma ancestral Uranus, será? Robin sentiu a energia aterradora e caiu na gargalhada. Sob o olhar incrédulo dos 5 anciãos, o corpo de Robin expandiu-se rapidamente. Então, a cor de todo o seu corpo tornou-se branca, e uma faixa de nuvens de chamas brancas se enrolou em suas costas. Robin rapidamente se tornou um gigante branco, ainda maior que um gigante antigo. Nika! Os 5 anciãos não faziam ideia da guerra contra os piratas da Big Mom e os piratas das feras. Com a gaiola de pássaros e o caracol transponder de Robin em ação, tudo ali estava isolado. Sua transformação em Nika era desconhecida para eles naquela época. Ao verem Robin se transformar em Nika, mesmo já sabendo que aquele homem possuía a habilidade de copiar outras Akuma no Mi, os 5 anciãos ainda gritaram de horror. A fruta Nika era diferente das outras frutas do diabo. O poder contido neste fruto já foi chamado de divino. O deus Sol Nika. Ele seria capaz até mesmo de replicar um poder assim? Garota alegre. As pupilas de Imu se contraíram violentamente. 2 meninos alegres. Arma do deus humano. Robin deu uma gargalhada estrondosa e seu braço direito se expandiu rapidamente. Num instante, um braço gigante comparável à ilha inteira se formou no ar. Bum! Um relâmpago incrivelmente horripilante, de cor carmesim escura, envolveu-o instantaneamente. Revestimento ao Shoku. Bum! O poder do magma jorrou, fazendo com que a arma do deus humano parecesse um punho de magma gigante. O poder da fruta Magma Magma, combinado com a fruta do dragão azul para controlar os elementos naturais, funde perfeitamente o elemento magma com a arma divina humana. E isso não foi o fim. Bum! Uma torrente violenta de serpentes trovejantes também se integrou à arma do deus humano. Os relâmpagos eram intangíveis. Não entravam em conflito com o magma. A Goro Goro no Mi fundida. Craque, craque. Uma nuvem de tremor transparente finalmente envolveu a arma do deus humano. A fruta do tremor. Robin contra Uranus. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 300. Estouro. Bum! Inúmeras luzes vermelhas estranhas riscavam as nuvens, gradualmente se transformando em pilares de luz que carregavam energia destrutiva. O poder aterrador contido nesses pilares era algo que nem mesmo um Yonkou de elite conseguiria evitar. Um confronto direto estava fora de questão. Esse era um poder capaz de apagar completamente uma ilha do mapa com um único golpe, causando danos fundamentais à região marítima e até mesmo elevando o nível do mar. Um poder que transcendia os limites do nível Yonkou, um poder de classe lendária.
Das 3 armas ancestrais, o Rei do Mar, Poseidon era a única arma biológica, possuindo a capacidade de comandar todos os reis dos mares, incluindo os gigantes. Os 2 restantes, Plutão e Uranus, eram verdadeiras armas movidas a uma fonte de energia. Com energia suficiente, as 2 armas ancestrais poderiam desferir golpes com força total, capazes de levantar o próprio mar. O único capaz de enfrentar o ataque de força total de Uranus, impulsionado pela chama-mãe, era uma potência de classe lendária. Bum! Um punho, ainda maior que a ilha guiada abaixo, ergueu-se no ar. O punho gigante era exatamente como magma fervente e fluido. Era possível até mesmo ver o magma em constante explosão dentro dele. O poder da fruta magma, através do poder da fruta do dragão azul de controlar os elementos naturais, foi integrado ao corpo. Assim como o ataque mais poderoso de Kaido, o dragão de chamas, que integrava o elemento fogo à sua forma de dragão azul. A diferença era, o que estava integrado a esse punho era a fruta magma, que representava o ápice de todas as frutas do diabo em poder de ataque. Dentro do punho gigante, uma erupção vulcânica irrompia incessantemente, irradiando energia destrutiva. Ela cuspia magma sem parar, levando a fruta magma ao seu limite absoluto. Ainda mais aterradora era a visão de violentas serpentes elétricas percorrendo o vulcão em erupção. Os raios se fundiam com o magma, transformando sua energia destrutiva em algo ainda mais temível. Do lado de fora do punho gigante que carregava energia destrutiva, uma nuvem de tremor transparente o envolvia. Conforme o punho gigante se movia, enormes rachaduras rasgaram a atmosfera, atravessando a região marítima como vidro estilhaçado e se espalhando por todo o céu. Era como se o mundo inteiro estivesse sendo despedaçado. Nesse momento, toda a área marítima começou a tremer violentamente. Até mesmo as nuvens no céu, que continham a energia destrutiva de Uranus, foram gradualmente despedaçadas por esse tremor horrível. Fruta tremor, terremoto aéreo. Com um único golpe, ela reunia o poder combinado da fruta do dragão azul e da fruta Nika, 2 zonas míticas no auge de seus respectivos poderes. Ao lado delas estavam as mais poderosas logias, a fruta magma e a Goru no Mi, e o aprimoramento do fruto humano. Finalmente, a Akuma no Mi do tipo paramecia mais poderosa, a fruta do tremor. Ao consumir apenas uma dessas frutas, dominá-la ao máximo e alcançar o despertar, mesmo sem Aki, alguém poderia ascender ao nível de uma potência de elite, rivalizando até mesmo com os almirantes. E agora, esses poderes de Akuma no Mi de nível superior se fundiram. Bum! Um relâmpago carmesim negro violento e tirânico rasgou o céu e se enrolou firmemente em torno do punho gigante. Revestimento ao Shoku de classe lendária. O ataque mais forte de Hoven. Após fundir o poder da erupção vulcânica da fruta magma, o poder de ataque de Hoven havia sofrido mais uma vez uma mudança qualitativa. A novíssima arma de Deus humana. A Akuma no Mi ofensiva mais poderosa. O poder da fruta magma por si só seria suficiente para resistir a um revestimento de Aki do Conquistador em sua potência máxima. Mesmo um lutador que tivesse acabado de dominá-la veria seu Aki ser destruído pela força avassaladora do magma. Isso demonstrou o quão assustador era o poder de ataque dessa Akuma no Mi. E agora, com a fruta do dragão azul concedendo controle total sobre os elementos, a fruta magma foi completamente fundida no punho gigante do tamanho de uma ilha, expandido e reforçado pelos poderes combinados da fruta Nika e da fruta humano. O próprio punho gigante se transformou, em seu âmago, em um vulcão horripilante em erupção sem fim. A força eruptiva de um vulcão era devastadora além da medida. Na história original, qualquer um atingido diretamente pelo meigo de Akainu era morto ou ficava mutilado, um testemunho brutal de seu poder. Era uma energia bruta, violenta e totalmente destrutiva. Nesse instante, o poder da Goru no Mi, um dos elementos naturais mais destrutivos e violentos, fundiu-se à erupção. O resultado foi muito mais do que uma simples soma. Adicionar raios a um vulcão em erupção foi como despejar combustível em uma enorme bomba. Era como C4 na Terra, capaz de uma explosão devastadora com o menor gatilho. No entanto, o poder da fruta magma era incontáveis vezes mais aterrorizante que o C4. E a energia da Goru no Mi fazia uma detonadora parecer insignificante em comparação. 2 dos desastres naturais mais terríveis se fundiram diante de seus olhos. A Goru no Mi serviu de combustível, reacendendo o vulcão em erupção, e o poder que ela liberou foi inimaginável. O poder de ataque havia aumentado para níveis assustadores. Obter a fruta magma deu a Hoven um enorme aumento em sua força de combate. Tal era o poder assustador de uma fruta do diabo de nível superior. Mesmo um personagem de nível lendário poderia ver seu poder aumentar consideravelmente ao adicionar apenas mais uma dessas habilidades. Sem mencionar que Hoven poderia fundir e combinar essas habilidades de Akuma no Mi de alto nível para liberar uma energia ainda mais poderosa. Sob este único soco. Bum! O céu se abriu instantaneamente, literalmente despedaçado. Com o terremoto aéreo da fruta do tremor, o céu inteiro se estilhaçou como vidro quebrado. Um tremor monstruoso, revestido com a camada de proteção ao Shoku, fúria vulcânica e uma tempestade de raios se espalhou pelo céu. As nuvens que continham a energia destrutiva de Uranus não conseguiram resistir a essa força absurda. Junto com o céu que se despedaçou num instante, eles foram completamente despedaçados. Bum! Uma explosão de proporções inimagináveis irrompeu em um instante. Ondas de energia violenta e tirânica se propagaram, espalhando-se pelo mar circundante. O oceano, antes congelado pela fruta do gelo, estilhaçou-se instantaneamente sob a força da onda. A energia e a força vibracional continuaram a se espalhar, criando uma série de ondas incrivelmente gigantescas. Diante dessas ondas gigantescas, o tsunami provocado por Barba Branca na Guerra dos Melhores contra o quartel-general dos fuzileiros navais era tão suave quanto um bebê. Um único olhar para as ondas gigantescas era suficiente para sentir como se o próprio mundo estivesse à beira da destruição, com o céu em ruínas e o próprio espaço tremendo.
A cena era nada menos que um apocalipse. Monstro. Os 5 anciãos observaram a cena, com a ilha tremendo sob seus pés, a testa coberta de suor frio e os olhos cheios de horror. Isso ocorreu mesmo sem que a energia de ataque de Hoven estivesse direcionada para esta ilha. Ao redor de Egiad, um círculo de nuvens de chamas já o havia erguido, fazendo-o flutuar levemente na medida do possível, sem ser afetado pelo tremor e pela energia transbordante. A nuvem flamejante da fruta do dragão azul. Nessa ilha, encontravam-se as conquistas tecnológicas do Grande Reino, e a existência da chama-mãe, que também eram muito valiosas para Hoven. O Egiad era algo que Hoven precisava ter. Mover Egiad dali foi bem simples, bastou usar nuvens de chamas para fazê-lo voar. Mas mesmo com várias medidas para evitar o impacto da energia e do terremoto aéreo, Egiad ainda tremia violentamente. O único motivo pelo qual não havia desabado era o poder da Akuma no Mímica de Luffy e Hoven. Sob o poder de Nika, Egiad se transformou em borracha e conseguiu suportar o impacto dessa energia sem se quebrar. E esta era a ilha Egiad, que havia sido protegida ao máximo possível. É possível imaginar o quão exagerada foi a tempestade energética. Eles achavam que o soberano do céu Hoven, em seu poder máximo, seria forte. Mas nunca imaginaram que ele seria tão forte. Pensar que até mesmo um golpe de força total de uma das 3 armas ancestrais, Uranus, foi destruído por ele. Todo o mar, todo o espaço, começou a ser virado de cabeça para baixo. Se esse homem quisesse, ele poderia realmente destruir o mundo. Os rostos dos 5 anciãos estavam pálidos. Embora a Headline estivesse no ponto mais alto do mundo, o poder desse homem podia invocar ondas tão gigantescas que submergiriam a Headline, a Terra Santa de Marejois e o castelo de Pangaea no mar. Isso destruiria os próprios alicerces do governo mundial. O poder absoluto era assustador, indescritível. Após obter a fruta Magma, o poder desse homem se tornou o mais forte da história. Os 5 anciãos tinham certeza, nem mesmo o poder de Joy Boy havia alcançado tamanha magnitude. Aquele homem não era mais uma arma ancestral ambulante, mas a arma suprema, uma que eclipsava todas as outras por completo. Diante de um poder capaz de destruir o mundo inteiro, os 5 anciãos se sentiram insignificantes, mesmo com seus supostos corpos imortais. A Era do Gelo. Svi. Uma onda de ar congelante irrompeu de Egiad, espalhando-se em todas as direções. As ondas colossais que poderiam ter engolido tudo foram instantaneamente congeladas. Se aquele tsunami monstruoso tivesse tido permissão para se espalhar, inúmeras ilhas teriam sido destruídas. Naturalmente, Hoven lidaria com as consequências. Felizmente, com a fruta do gelo, até mesmo um tsunami dessa magnitude poderia ser contido. Especialmente quando alimentada pela energia física de Hoven, a área de congelamento da fruta do gelo se estendia ainda mais longe do que a de Kuzan. Hoven pousou lentamente em Egiad, exalando uma nuvem de ar extremamente gelado. Com a adição da fruta Magma, o poder da arma divina humana sofreu uma transformação qualitativa. Mas nesses mares, o poder nunca vinha sem um preço. O custo era um aumento acentuado no consumo de energia. E com a fruta gelo congelando todo o mar, até mesmo a resistência atual de Hoven começou a sentir o peso. Felizmente, o ataque de Uranus foi completamente aniquilado por Hoven. É a sua vez, 5 anciãos. O olhar de Hoven voltou-se lentamente para os 5 anciãos, de rosto pálido e testa constantemente coberta por suor frio. Capítulo 301. Pingar. Sob o olhar de Hoven, os 5 anciãos tremiam incontrolavelmente, com os corpos inteiros encharcados de um suor frio que pingava no chão. Não foi apenas o choque causado pelo poder aterrador que esmagou Uranus, foi o homem que os observava, o Aki aterrorizante em seus olhos. Ser encarado por um homem que possuía Aki desse calibre, seu olhar por si só diminuía seus movimentos e abalava suas mentes. Eles não estavam no mesmo nível que esse homem. Vê, vocês não podem nos matar. Finalmente Varkuri, aquele com o Aki mais forte entre os 5 anciãos, conseguiu falar. Mas as palavras que ele proferiu foram a personificação da covardia. Confiar na imortalidade para evitar a morte para os 5 anciãos, essa era a maior desgraça. Mas eles não tinham escolha. Embora sempre tivessem sido arrogantes e intocáveis, olhando para o mundo de cima como deuses, diante desse homem, eles eram tão insignificantes quanto ele. Eles não tinham dúvidas de que não fosse pela imortalidade deles, com a força e o Aki atuais de Hoven. Matar qualquer um deles não seria mais difícil do que esmagar um inseto. Na verdade, depois de presenciarem aquele ataque horrível, os 5 anciãos suspeitaram que mesmo que todos os 5 trabalhassem juntos, ainda assim seriam derrotados por ele. Um brilho surgiu nos olhos de Hoven. Bum! Relâmpagos tirânicos de cor carmesim escura materializaram-se no ar, formando 5 lâminas afiadas que perfuraram diretamente os corpos dos 5 anciãos. Imediatamente, os 5 anciãos gritaram de agonia. A dor causada por um ataque ao Shoku de classe lendária era incontáveis vezes mais assustadora do que qualquer ataque que eles tivessem sofrido antes. Com a sua tolerância à dor não testada por tantos anos, eles não conseguiam suportar tanta agonia. Só conseguiam gritar até perder a voz para aliviar um pouco o tormento. E Emil-sama. Os 4 anciãos, com exceção de Saturn, só podiam gritar mentalmente, na esperança desesperada de que Imu cancelasse a invocação e os deixasse retornar à Terra Santa de Marejois. O rosto de Saturno estava tomado pelo desespero. Os outros 4 tinham uma rota de fuga caso Imu dissipasse a invocação. Mas ele tinha chegado aqui de navio. Para ele não havia escapatória. E Emil-sama, você não pode me abandonar. Saturno só conseguia tentar encontrar uma recha de esperança em seu desespero, implorando a Imu por ajuda. Svi. Na Sala das Flores, os olhos de Imu estavam vermelhos. Falha.
Esta operação foi um fracasso total e absoluto. As forças de combate sob seu governo mundial haviam sido quase completamente dizimadas. Embora os Cavaleiros de Deus ainda não tivessem sido mobilizados, após o confronto entre os dois lados, Imu sabia muito bem que, mesmo que enviasse todos os Cavaleiros de Deus agora, seria inútil, completamente sem sentido. Até mesmo o ataque de Uranus foi destruído por Hoven, e a chama-mãe que o traidor York havia roubado e entregado ao governo mundial tinha energia limitada. Reativar Uranus seria impossível a curto prazo. Encerrar essa operação foi a escolha mais sensata. Soberano do céu, você venceu esta rodada. Os olhos de Imu estavam vermelhos enquanto ele dissipava a fruta Baphomet. Com a habilidade dissipada, os 4 anciãos, além de Saturn, começaram a desaparecer, preparando-se para retornar a Maria Joyce. Os 4 anciãos suspiraram de alívio. Finalmente eles poderiam retornar à Terra Santa, sem mais ter que enfrentar esse monstro, o soberano do céu Hoven, sem mais ter que sofrer a tortura de seu Aki. Mas o rosto de Saturn estava tomado pelo desespero. Imu não havia convocado os Cavaleiros de Deus para este campo de batalha, mas havia dissipado a convocação dos outros 4, permitindo que retornassem a Maria Joyce. Isso significava que ele havia sido abandonado por Imu, Kamui. Nesse instante, o espaço ao redor dos 4 anciãos que retornavam a Maria Joyce se contorceu violentamente. O retorno deles foi interrompido. Essa cena encheu os 4 anciãos de horror. O espaço em que eles estavam estava literalmente se contorcendo. A fruta porta-porta combinada com o poder de outras frutas do diabo. O soberano do céu Hoven controlava todo o espaço. Não pode causar danos diretos? Hoven ficou um pouco arrependido, mas não surpreso. Embora ele tivesse desenvolvido um poder semelhante ao Kamui do mundo de Naruto ao combinar a fruta porta-porta e a fruta mastigável, permitindo-lhe distorcer o espaço diretamente. O problema era que os corpos dos 5 anciãos naquele espaço eram apenas manifestações do espaço da Operação Imortalidade. E Hoven não conseguia identificar as coordenadas daquele espaço. Mesmo que ele distorcesse completamente este espaço, ainda assim não conseguiria causar danos reais aos 5 anciãos. Mas ele poderia impedir temporariamente o retorno deles. Afinal, a transformação espacial durante o retorno e a convocação deles ocorreu nesta dimensão. Contanto que tenha acontecido nesta dimensão, ela poderia naturalmente ser afetada pela fruta porta-porta e pelas frutas mastigadoras. É claro que impedir completamente o seu retorno também era impossível. Afinal, para os 5 anciãos Imu, bastava dissipar o fruto de Baphomet, e o processo de retorno já havia começado. A invocação era a habilidade da Akuma no Mi, que consumia a energia e o poder de Imu, mas a resposta foi um simples dissipar, fazendo a habilidade da Akuma no Mi desaparecer e tudo voltar ao normal. Assim como na história original quando o robô ancestral liberou o Aki do conquistador de Joy Boy, Imu, que não estava preparado, acabou ferido. Sua habilidade com a Akuma no Mi foi temporariamente interrompida, e os 5 anciãos retornaram instantaneamente. Esse processo não consumiu nenhuma energia ou poder da Akuma no Mi, mas Hoven, ao usar o Kamui para bloquear esse retorno, drenou uma quantidade enorme de sua energia. Impedir o retorno ao espaço normal, distorcendo completamente esse espaço. Consumiu tanta energia que até mesmo um guerreiro de nível Yonkou no auge sentiria o peso dessa tarefa. Mas o alvo de Hoven não eram os 5 anciãos. Bum! Sob o olhar horrorizado de Nuzjuro, a espada de grau supremo Shodai Kitetsu, juntamente com a mão que a segurava, estilhaçou-se instantaneamente, fragmentado em um nível espacial. Distorcer o espaço diretamente poderia até mesmo destruir a indestrutível árvore do tesouro Adan. Nem mesmo uma arma de grau supremo indestrutível resistiria a uma distorção direta no plano espacial. Para bloquear tal poder, era necessário um Aki poderoso. Afinal, o poder de Kamui vinha de uma Akuma no Mi. Contanto que fosse uma habilidade de Akuma no Mi, mesmo manipulação espacial. Aki forte o suficiente poderia neutralizá-la. Infelizmente, o Aki de Nuzjuro estava longe do nível de Hoven. Suas defesas já haviam sido completamente destruídas sob o ataque do Aki do conquistador de Hoven. Como esperado, esta espada não está no escopo da Operação Imortalidade, sorriu Hoven. O alvo do contrato da fruta Baphomet de Imu era um ser vivo. Mesmo a espada amaldiçoada mais poderosa, Shodai Kitetsu, era, em última análise, apenas um objeto inanimado sem capacidade ou valor para firmar um contrato. Quanto ao motivo de Nuzjuro ter conseguido completar a invocação e retornar com Shodai Kitetsu, isso se deve ao fato de que uma Akuma no Mi também pode afetar diretamente objetos inanimados. Assim como a tecnologia de Vegapunk permitia que objetos inanimados, como espadas e armas de fogo, comecem Akuma no Mi e se transformassem em armas especiais. As habilidades de teletransporte espacial poderiam naturalmente ser aplicadas também a Shodai Kitetsu. Rachadura. Uma boca espacial engoliu diretamente os fragmentos de Shodai Kitetsu. Bang! A Sandai Kitetsu na mão de Zoro se estilhaçou instantaneamente. Se nem mesmo a Shodai Kitetsu conseguiu bloquear a habilidade de Kamui, a Sandai Kitetsu se quebrou ainda mais facilmente. Será que isso é a esgrima do Zoro? O Aki da observação de Hoven também descobriu algumas diferenças na Sandai Kitetsu quebrada. Sandai Kitetsu havia pertencido a Zoro por segundo período mais longo, depois de Wado Ichimonji, e através do poder único da aura azura de Zoro, reconheceu-o diretamente como seu mestre. Conforme a habilidade de Zoro com a espada melhorava, Sandai Kitetsu também evoluía para se tornar uma lâmina negra. Assim como Hoven havia previsto, a chave para forjar uma lâmina negra não era o Aki, mas sim o verdadeiro domínio da esgrima. Se fosse apenas uma questão de Aki, Roger, Barba Branca e Shanks teriam transformado suas espadas em lâminas negras há muito tempo, dado o nível de Aki que possuíam. Mas para essas 3 lendas a esgrima não era o foco principal.
Roger e Shanks eram especialistas em Haki do Conquistador, enquanto Barba Branca dependia principalmente de sua Akuma no Mi do tipo Tremor. Suas espadas eram apenas ferramentas para canalizar seu poder, não a fonte dele. Segundo a teoria de Robin, forjar uma lâmina negra exigia colocar a esgrima no centro do seu estilo de luta. Se a habilidade bruta com a espada por si só determinasse a criação da lâmina negra, então Barba Branca, cuja esgrima era, na melhor das hipóteses, medíocre, usou Murakumojiri meramente como um condutor para os poderes de sua Akuma no Mi do Tremor. Com aquela Akuma no Mi, Barba Branca não tinha motivos para se dedicar à esgrima. O terremoto aéreo da Fruta do Tremor era muito mais devastador e aterrorizante do que qualquer golpe de um espadachim comum. Entretanto, Roger e Shanks possuíam uma maestria com a espada que era de elite, mesmo entre os grandes espadachins. Se as lâminas negras se resumissem apenas à habilidade com a espada, então seria impossível que nem Roger nem Shanks tivessem obtido sucesso. Afinal, não só Mihawk, o maior espadachim do mundo, o fez, como até mesmo o lendário Ryuma forjou Shuzui em uma lâmina negra. A única possibilidade era que o portador da espada tivesse que executar sua arte com perfeição, considerando a esgrima a coisa mais importante em sua vida. Claramente, Roger e Shanks nunca haviam conseguido isso. Para forjar uma lâmina negra, você precisava realmente considerar a esgrima como a coisa mais importante da sua vida, acreditar nisso com cada fibra do seu ser. Só então você poderia transformar sua espada em uma lâmina negra. Esse processo foi semelhante ao despertar da Akuma no Mi. Independentemente de você realmente acreditar nisso ou não, você não podia mentir para o seu próprio coração. E claramente Zoro, que partiu em viagem com o objetivo de se tornar o maior espadachim do mundo, cumpriu essa condição perfeitamente. Com as habilidades atuais de Zoro com a espada, que superavam em muitas de sua contraparte na história original, suas lâminas já estavam progredindo para se tornarem lâminas negras. Fruta do Come-Come. Robin primeiro eliminou completamente a influência da esgrima de Nuzuru no Shodai Kitetsu. A poderosa vontade dentro do Shodai Kitetsu também foi totalmente destruída por Robin. Por mais forte que fosse uma lâmina amaldiçoada, ainda era apenas um objeto inanimado. Contra Robin, cujo poder havia atingido o nível lendário, ela não podia resistir. Então, usando a Bakubaku no Mi, ele fundiu a Shodai Kitetsu e a Sandai Kitetsu, juntamente com a habilidade de esgrima de Zoro e a força de vontade contida na Sandai Kitetsu. Clang! Com um zumbido penetrante de espada, nasceu um novo Kitetsu. Uma nova arma de grau supremo surgiu, nascida da fusão da Sandai Kitetsu e da Shodai Kitetsu, imbuída da maestria de Zoro na esgrima e abençoada por uma vontade de espada amaldiçoada que reconhecia Zoro como seu legítimo mestre. Kitetsu. A partir deste momento não haverá mais Shodai Kitetsu ou Sandai Kitetsu. Essa espada era simplesmente Kitetsu. Kitetsu. Zoro empunhou a nova espada e sorriu. Não havia qualquer desconforto. Esta espada continha sua própria maestria e uma vontade de espada amaldiçoada que o reconhecia como seu mestre. As 3 espadas de Zoro estavam agora completamente posicionadas. 2 das 21 espadas de grande grau Vado Ichimonji e Ema. E uma espada de grau supremo, Kitetsu. Capítulo 302. Desgraçado. Ao ver a novíssima Kitetsu na mão de Zoro, o rosto de Nuzuru se contorceu em uma expressão sombria. A espada amaldiçoada que o acompanhou por tantos anos, Shodai Kitetsu, foi quebrada e roubada, sendo usada para forjar uma nova espada de grau supremo para Zoro. Mesmo com o imenso autocontrole de Nuzuru, suas feições se contorceram em pura fúria. Espadas de grau supremo não eram fáceis de encontrar, existiam apenas 12, e ao longo da longa história destes mares, algumas se perderam no tempo. Assim como as Akuma no Mi mais poderosas escolheriam seus próprios mestres, as 12 espadas de grau supremo, que representavam o ápice de todas as lâminas famosas, também, de certa forma, escolheram seus próprios portadores. Uma lâmina de grau habilidoso como a Sandai Kitetsu podia influenciar quem a empunhasse. Espadas de grau supremo, apesar de serem objetos inanimados, também possuíam maneiras de afetar seus usuários. Conquistar o reconhecimento de uma lâmina de grau supremo não era tarefa fácil, nem mesmo para um grande espadachim, muito menos para Shodai Kitetsu, a mais poderosa das espadas amaldiçoadas e uma existência única entre as armas de grau supremo. A perda foi um golpe que magoou profundamente Nuzuru, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele só podia assistir impotente enquanto seu Shodai Kitetsu era usado para forjar a arma suprema. Após se fundir com Shodai Kitetsu, essa nova Kitetsu se tornou a espada mais poderosa em posse de Zoro. Embora Vado Ichimonji tivesse permanecido com Zoro por mais tempo e fosse a espada de seu juramento, carregando seu sonho, e Ema possuísse a habilidade especial de absorver o Haki do portador e aumentar seu poder, elas ainda estavam, em última análise, entre as 21 espadas de grande grau. Comparada a uma espada de grau supremo, a diferença era enorme. Somente lâminas como a espada negra Shuzui, forjadas em um preto verdadeiro, chegavam perto de se igualar a uma arma de grau supremo. Mas a Kitetsu atual também estava evoluindo para se tornar uma lâmina negra. Uma vez forjada na espada negra pessoal de Zoro, essa espada amaldiçoada poderia verdadeiramente rivalizar com a arma empunhada pelo maior espadachim do mundo, a lendária espada negra Yoru, considerada a espada mais forte de todas. Esse também seria o momento em que Zoro desafiou Mihawk. Robin olhou para o sorriso nos lábios de Zoro e sorriu também. Ele jamais se esquecera dos sonhos de seus camaradas. Seja encontrando One Piece para tornar Luffy o rei dos piratas, descobrindo o mar de todos para realizar o sonho de Sanji ou ajudando Zoro a se tornar o maior espadachim do mundo, dar a Zoro uma Kitetsu de grau supremo significava armá-lo com uma arma lendária que poderia realmente enfrentar a lâmina negra Yoru, e o dia em que ele enfrentaria Mihawk e reivindicaria o título de maior espadachim do mundo estava se aproximando. Se perder,
Tendo conseguido o que queria, os olhos de Hoven brilharam com uma luz carmesim escura enquanto ele falava friamente com os 4 anciãos, com exceção de Saturno. Assim que eu conseguir a fruta negra, nenhum de vocês escapará. Então ele liberou seu Kamui. Conforme o espaço retornava ao normal, os 4 anciãos também desapareceram, transportados de volta para a Terra Santa Marejois. Os olhos de Hoven se estreitaram. Um círculo pentagrama surgiu subitamente sob o corpo inconsciente de Gunko. Enquanto o círculo irrompia em relâmpagos e chamas preto-púrpura, o corpo de Gunko desapareceu. Como esperado, há algo de especial. Os olhos de Hoven brilharam. Ele não conseguiu impedir que Gunko fosse convocada de volta a Marejois por Imu, não, a Sala das Flores. A fruta Baphomet de Imu era incrivelmente poderosa, nem mesmo a Kamui, que combinava as habilidades da fruta porta-porta e da fruta come-come, conseguia competir com ela. Gunko, como receptáculo escolhido por Imu, era claramente diferente dos 5 anciãos. Diferentemente de como Imu havia descartado Saturn, ele não havia abandonado Gunko. Ou havia algum contrato especial entre eles, ou a linhagem sanguínea e a fisiologia de Gunko eram naturalmente únicas. Isso não era estranho no mundo de One Piece, existiam muitas linhagens sanguíneas e constituições especiais. Por exemplo, a linhagem bucaneiro de Kuma, a linhagem lunariana de King. Os dragões celestiais, como descendentes dos 20 reis que fundaram o governo mundial, possuíam linhagens sanguíneas e constituições especiais, o que era perfeitamente normal. E agora, o único que restava, era o desesperado Saturn. E Emil-sama. Antes que Saturn pudesse terminar sua voz, chamas negras irromperam de todo o seu corpo. E Emil-sama. Por favor, tenha piedade. Saturn implorava desesperadamente em pensamento, soltando um grito agonizante. Naquele instante, sua força vital se esvaía rapidamente. Seu corpo, outrora imortal, tornará-se tão frágil quanto papel. Esse era o verdadeiro poder do contrato. Embora a habilidade de Mu lhes concedesse corpos imortais, ela também colocava toda a sua existência sob seu controle absoluto. Alguém deve ser responsabilizado. Não havia piedade nos olhos de Mu, apenas extrema frieza. Bum! Uma poderosa onda de energia irrompeu do corpo de Saturn, e as chamas negras e os relâmpagos se intensificaram ainda mais violentamente. Mas todos os presentes eram de nível almirante ou superior. Ao contrário dos vice-almirantes da história original, eles não se intimidavam com essas flutuações. Baque! Instantaneamente a força vital de Saturn se dissipou por completo, restando apenas um esqueleto. Ele está morto? O olhar de Kaido vacilou ligeiramente. O sonho de Kaido era iniciar a maior guerra, arrastar aqueles nobres arrogantes para a batalha e fazê-los experimentar a verdadeira brutalidade da guerra. E os nobres mais privilegiados deste mundo eram os dragões celestiais. No ápice de todos os dragões celestiais estavam os 5 anciãos. Sem dúvida, eles eram os 5 nobres mais poderosos que existiam. Kaido já acreditara nisso. Afinal, ele não fazia ideia de que Mu sequer existia. Agora, vendo um dos 5 anciões morrer bem na sua frente, descartado como um peão descartável, o coração de Kaido estava profundamente abalado. Este era o verdadeiro poder por trás do governo mundial, aquele que ocupava o trono vazio, e Mu, isso realmente me deixa empolgado. Kaido exibiu um sorriso poderoso. Embora o corpo atual de Kaido fosse um serafim modelado a partir do jovem Doflamingo, seu sorriso continha apenas poder bruto, nenhuma da intenção maliciosa de Doflamingo. Kaido tinha testemunhado tudo. Via aqueles arrogantes nobres mundiais serem derrubados de seu pedestal na Terra Santa Marejois. Um novo rei estava prestes a nascer. Kaido olhou para Hoven e sorriu. A próxima vez será a batalha final. Junte-se a mim e vamos derrubar a Terra Santa Marejois de uma vez por todas. Hoven se virou para olhar para todos e deu uma gargalhada alta. Bum! Com a risada de Hoven, um relâmpago carmesim escuro e aterrador turbilhonou na atmosfera. Brum! Toda a região marítima começou a tremer. Como um humano terremoto que dominou a fruta do tremor ao seu limite absoluto e alcançou força de classe lendária. O riso de Hoven por si só era capaz de fazer o mar e o próprio espaço tremerem violentamente. Seu poder bruto significava que os tremores que ele gerava eram ainda mais fortes do que os do Barba Branca em seu auge, e certamente mais fortes do que os do Barba Negra. Ao ouvirem as palavras de Hoven, todos sorriram. A maioria das pessoas presentes já dominava o revestimento ao Shoku. Num instante, o ar se encheu de um aqui avassalador, incontáveis correntes de relâmpagos carmesim negros fervilhavam na atmosfera. Terra Santa Marejois, Castelo de Pangeia. Os 4 anciãos estavam completamente derrotados naquele momento, rostos pálidos, corpos encharcados de suor frio, ofegantes enquanto se ajoelhavam no chão em completa aniquilação. Isso era muito diferente da história original, onde os 5 anciãos detinham o domínio absoluto enquanto caçavam Luffy e os outros. Mas agora, eram eles que estavam sendo caçados, mal conseguindo escapar com vida. Eles haviam suportado inúmeros ataques do Haki do Conquistador de Hoven, mesmo com seus corpos imortais protegendo-os de danos físicos. A angústia mental e o tormento espiritual foram suficientes para deixar os 4 anciãos completamente destruídos e patéticos. Toque, toque. Com passos firmes, Garlin caminhou lentamente até o sofá onde Saturno estava sentado e sentou-se. Garlin? O que você está fazendo aqui? Valkyrie estalou os dedos com um tom gélido e áspero. Os outros 3 anciãos encararam Garlin com olhares mortais. O fato de Garlin, que apesar de ser o comandante dos Cavaleiros de Deus, ainda estava abaixo deles. Ter testemunhado sua condição patética deixou esses anciãos arrogantes absolutamente furiosos. Principalmente depois de terem sido completamente humilhados por Soberano do Céu Hoven. Acabei de receber uma encomenda, disse Garlin lentamente. Ordem.
Os 4 anciãos pareceram pensar em algo, seus olhos se contraindo. A partir de agora, eu sou o novo deus guerreiro da ciência e da defesa, disse Garlin. O único que poderia tomar essa decisão era, naturalmente, o verdadeiro rei do governo mundial, Imu. Os 5 anciãos eram a autoridade visível de mais alta patente no governo mundial. Seu status superava o de todos os dragões celestiais, até mesmo dos cavaleiros de Deus, que tinham o poder de punir os dragões celestiais. Mas quem se tornaria um dos 5 anciãos dependia inteiramente do capricho de Imu. Com as palavras de Garlin, os 4 anciãos silenciaram. Eles já sabiam o destino de Saturno. Embora tivessem alguma noção do que estava por vir, afinal, Saturno havia sido deixado para trás em Egiad, completamente à mercê do soberano do céu Hoven. Mesmo que Imu não tivesse apagado, o destino de Saturno estava selado. Mas quando sua morte foi realmente revelada, os 4 anciãos ainda sentiram seus corações se apertarem. Ao mesmo tempo, eles só podiam submeter o pedido. Antes de Imu, qualquer indício de desrespeito levaria ao mesmo fim. A morte de Saturno serviu como o aviso perfeito. O mar está prestes a virar de cabeça para baixo. Vamos lutar juntos, meus colegas. Garlin disse lentamente. Sua força em combate superava a de Saturno. Mas a posição dos 5 anciãos, assim como a dos 4 imperadores e dos 7 Shichibukais, era limitada a um número fixo, apenas 5 pessoas. Assim como se tornar um dos 4 imperadores exigia derrotar completamente um Yonkou em exercício para criar uma vaga, o mesmo princípio se aplicava aqui. Até que um dos 5 anciãos estabelecidos cometesse um erro grave e fosse destituído de sua posição por Imu, não importa o quão poderoso alguém fosse. Essa pessoa não poderia reivindicar esse título. Assim como quando Hoven foi chamado de 5º Yonkou do Mar, Novo Yonkou e outros títulos, apesar de suas conquistas superarem as dos 4 imperadores já estabelecidos, ele ainda não foi oficialmente reconhecido como tal. Foi somente após a Guerra dos Melhores, quando Barba Branca morreu em batalha e deixou o cargo vago, que Hoven realmente se tornou um dos 4 imperadores. E agora Saturno havia sido apagado por Imu por assumir a responsabilidade pelo fracasso desta guerra, deixando uma posição em aberto. Ele, Garlin, assumiu esse papel sem dificuldades, tornando-se o novo 5 anciãos, o novo deus guerreiro da ciência e da defesa. Embora a força de combate do soberano do céu Hoven tivesse superado todas as expectativas iniciais, Imu ainda tinha planos de contingência. Quem sairia vitorioso no final permanecia incerto. Para ele, esta era a oportunidade de uma vida. Contanto que tivesse sucesso, poderia manter a posição de um dos 5 anciãos por séculos, assim como Saturno fizera, saboreando o gosto do poder absoluto. Por isso, ele estava disposto a pagar qualquer preço. Os olhos dos 4 anciãos estavam sombrios, sem responder. Eles ficaram genuinamente abalados pelo poder do soberano do céu. Mas, diante das ordens de Imu, só lhes restou cerrar os dentes e cumpri-las. Capítulo 303. No Novo Mundo, no quartel-general da Grande Frota Soberano do Céu. 2 novas ilhas agora ladeavam a ilha central que Hoven havia escolhido como sua base principal. Uma era a ilha de Egiad, situada ao nível do mar, e a outra era a Ilha do Céu, artificial, que abrigava o laboratório de Vegapunk. Graças ao poder da fruta do dragão azul, a força atual de Hoven permitiu que ele se movesse facilmente do laboratório de Egiad e Vegapunk para o seu novo quartel-general, levando consigo até mesmo registros Punk. O traidor entre os satélites de Vegapunk e York havia sido executado. Posteriormente, Vegapunk não criou um novo receptáculo para seus desejos. Após esse incidente, Vegapunk chegou a uma conclusão clara: separar os desejos de uma pessoa e concentrá-los em um único receptáculo, mesmo que criasse um novo satélite de desejos, inevitavelmente o trairia no final. York, movida por seu desejo de se tornar uma dragão celestial, de se destacar acima de todos os outros, escolheu trair os outros satélites e negociar com os 5 anciãos. O título de dragão celestial era uma identidade. Nos 800 anos desde a fundação do governo mundial, não foram apenas os descendentes dos 20 reis originais que se tornaram dragões celestiais. Assim como o pai de Doflamingo e os ancestrais de Vivi, após renunciarem ao seu status e deixarem Marejois, deixaram de ser considerados dragões celestiais. Os nobres mundiais também absorveram outros em suas fileiras. Alguns membros dos Cavaleiros de Deus, por exemplo, eram verdadeiros prodígios escolhidos a dedo pelo governo mundial em todo o mundo, e então elevados ao status de dragão celestial. Na realidade, quem era um dragão celestial era uma questão da palavra de Imu. Todo o governo mundial estava sob o controle total de Imu. Qualquer pessoa que Imu reconhecesse como um dragão celestial, e qualquer pessoa que Imu rejeitasse juntamente com toda a sua família, seria destituída de seu status. York, como um dos satélites de Vegapunk, naturalmente sabia disso. Foi por isso que York pretendia trocar a pesquisa de Vegapunk, a chama-mãe e seus estudos sobre o século perdido apagado de Chara, pelo status de dragão celestial. A questão não era se York era boa ou má, era o resultado inevitável de ela ser um receptáculo para os desejos de Vegapunk. Como receptáculo de todos os desejos de Vegapunk, com o passar do tempo, esses desejos inevitavelmente aumentariam. Como diz o ditado, o coração de um homem nunca está satisfeito. O desejo humano está em constante expansão. Mas isso era para pessoas comuns. York era completamente diferente. Como satélite dos desejos de Vegapunk, York era a manifestação dos desejos de Vegapunk, todo o seu ser, corpo e alma, não era nada além de desejo. Nesse estado, era naturalmente impossível para ela controlar seus próprios desejos.
À medida que seus desejos se expandiam, ela apenas escolheria se entregar completamente. Este era um processo inevitável, algo que nenhuma tecnologia ou método poderia mudar. Embora a separação de sua mente em satélites tivesse suas vantagens, também trazia consigo uma série de perigos ocultos. Nem mesmo Vegapunk, com sua profunda pesquisa sobre Akuma no Mi, poderia ter compreendido isso completamente sem vivenciar em primeira mão. York era o veículo para seus desejos, mas, em última análise, ela era parte dele mesmo. Como uma pessoa poderia se machucar? Foi por isso que Vegapunk, depois de criar os satélites, não tinha defesa contra York. Após esse incidente, Vegapunk entendeu. Quando o desejo atingia um certo nível, podia atrair até mesmo a si próprio, especialmente um desejo que havia sido reprimido e já não estava sob o seu controle. Assim, após chegar aqui, Vegapunk não criou um novo satélite de desejos. Em vez disso, ele recolocou seus desejos em seu cérebro. Embora isso significasse que ele e seus outros satélites teriam que realizar novamente diversas atividades fisiológicas como se alimentar, o que atrasaria um pouco a pesquisa, em comparação com os efeitos colaterais terríveis, isso era completamente aceitável. Se York tivesse tido mais tempo, quem sabe a que ponto seus desejos teriam crescido de forma assustadora, que loucuras ela poderia ter feito. Nesse momento, Vegapunk estava estudando o mais recente Serafim, codinome S. Barba Branca, utilizando o fator de linhagem lunariano que ele já havia armazenado, e o fator de linhagem mais recente de King. Além do próprio fator de linhagem de Barba Branca e o fator de linhagem da fruta Tremor, eles criaram conjuntamente este Serafim. O fator de linhagem de Barba Branca foi extraído do corpo de Barba Branca por Robin antes de seu sepultamento. Com esses elementos, o Serafim mais recente criado teria a aparência de um jovem Barba Branca. E o sangue verde poderia replicar o poder da fruta do Tremor e integrá-lo ao corpo do Serafim, o S. Barba Branca. Assim como os outros Serafins, este corpo também poderia usar Aqui do armamento e Aqui da observação. Quanto ao Aqui do Conquistador, assim como Kaido, o Aqui do Conquistador de Robin também continha a porção que pertencia à Barba Branca. Ele só precisava cortar essa parte, e Barba Branca seria capaz de usar o Aqui do Conquistador. O Serafim da Big Mom S. Mama também estava em construção, porque também era uma Akuma no Mi do tipo Paramecia. Uma vez que esses dois serafins fossem criados com sucesso, fosse S. Mama ou S. Barba Branca, ambos poderiam replicar o poder de combate do Barba Branca e da Big Mom originais. Assim como Kaido, Barba Branca e Big Mom também experimentaram a vida e a morte, e seu poder espiritual sofreu uma mudança qualitativa. O Aqui dele seria mais forte do que em seu auge. O Aqui da Big Mom não era seu ponto forte, ela dependia de seus atributos assustadores para lutar, um monstro de estatísticas com pouca habilidade de combate. Seu Aqui, entre os dos 4 imperadores, estava sem dúvida entre os mais baixos. Agora, após ter vivenciado a vida e a morte, o Aqui da Big Mom também havia melhorado, compensando, pelo menos em grande parte, essa deficiência. Apesar de sua baixa inteligência em combate, na prática, ela ainda não conseguia exercer plenamente o poder de combate representado por seus atributos, assim como quando estava viva. Mas contanto que ela pudesse usar plenamente o Aqui do Conquistador e a habilidade da Fruta da Alma, o poder de combate de S. Mama era equivalente ao de um almirante no auge de sua capacidade. S. Barba Branca era ainda mais assustador. O Aqui do Barba Branca em seu auge, mesmo que não tão bom quanto o de Roger, não ficava muito atrás. Ele era uma superpotência incrivelmente próxima do limite do Yonkou. Após vivenciar a vida e a morte, seu poder espiritual havia se elevado a outro nível, estando prestes a romper esse limite, a romper o limite do Yonkou. Se ele conseguisse romper essa barreira, aliada ao poder da Fruta do Tremor, Barba Branca sem dúvida se tornaria a segunda potência de classe lendária na grande frota soberana do céu, depois de Robin. Robin logo teria mais 2 superpotências ao seu lado. E o robô ancestral, juntamente com Egyad, também havia sido transferido para a base principal de Robin, o robô antigo. Nesse momento, diante do robô ancestral, Robin estava com Luffy e os outros e Vegapunk. Muito legal. Eu quero montar nele. Luffy, assim como na história original, tinha os olhos brilhando. Após atacar a Terra Santa Marejosa há 200 anos, este robô nunca mais reagiu. O governo mundial originalmente queria destruí-lo. Foi Saturn quem acreditou que suas partes internas continham a tecnologia avançada do Grande Reino e que um dia ela poderia ser aplicada aos militares. Então ele foi preservado para pesquisa, explicou Vegapunk sobre a origem do robô ancestral. Saturn, como deus guerreiro da ciência e da defesa, era responsável por todos os assuntos relacionados à pesquisa. Assim como o recrutamento de Vegapunk e a interferência no acordo entre Kuma e Vegapunk, a transformação completa de Kuma em uma arma e o apagamento de toda a sua consciência. Tudo isso foi orquestrado por Saturn. Preservar esse robô antigo também foi uma decisão de Saturn naquela época. O motivo pelo qual Saturn foi apagado por Imu na história original foi que o renascimento do robô ancestral, liberando o Aqui do Conquistador que Joy Boy armazenava em seu corpo, interrompeu a habilidade da Akuma no Mi de Imu, e os 4-5 anciãos que foram invocados foram instantaneamente enviados de volta para a Terra Sagrada de Marejois. Isso levou diretamente à falta de força de combate do Egyad, permitindo que Luffy e os outros escapassem com sucesso. Essa também foi uma razão importante. A fonte do renascimento do robô ancestral foi Saturn, que o preservou para a pesquisa naquela época. Ser apagado por Imu foi colher o que semeou. Quanto ao que mais chamou a atenção de Robin nesse robô ancestral, foi naturalmente o Aqui do Conquistador de Joy Boy armazenado em seu corpo. Aqui abrangendo 800 anos.
O sistema de atributos mais fortes poderia facilmente verificar os atributos possuídos por este robô ancestral. A mais notável foi a característica Node Aqui, Ouro Supremo, uso único. Node Aqui, Ouro Supremo, uso único. Um Node Aqui do Conquistador armazenado por Joy Boy através do tempo e do espaço. Uma vez aberto, ele pode liberar o Aqui do Conquistador de Joy Boy. Como Joy Boy já está morto, seu Aqui do Conquistador não tem fonte para sustentá-lo. Ele só pode ser liberado uma vez, em seguida, se dissipará completamente. Robin já era capaz de fazer isso há muito tempo, dando um nó com o Aqui do Conquistador, armazenando-o e depois liberando-o. A diferença era que Robin ainda estava vivo nesta era. O poder espiritual contido no Aqui armazenado retornaria ao corpo de Robin após ser liberado. Mas o nó Aqui no corpo deste robô ancestral, como Joy Boy já estava morto, uma vez aberto e liberado, desapareceria completamente deste mundo. A decisão de abrir ou não o nó Aqui também cabia a este robô ancestral. Ainda não reanimou? Robin olhou para aquele robô antigo com os olhos brilhando. O renascimento do robô ancestral na história original também aconteceu quando Luffy estava em uma situação desesperadora em seu estado Nika. Quando ele entrou na quinta marcha pela primeira vez, não havia nenhum sinal de recuperação. Nesse caso, Robin soltou um suspiro de ar. Babum, babum, babum. O batimento cardíaco de Robin transformou-se num estranho ritmo de tambor. Pul. No instante seguinte, todo o seu corpo começou a mudar. Cabelos, sobrancelhas, roupas. Tudo ficou branco. Atrás dele, uma faixa de nuvens de chamas brancas se enrolou, transformando-o em um guerreiro totalmente branco. Ele não integrou nenhuma outra habilidade da Akuma no Mi. Puro estado de espírito da quinta marcha. Reviver o robô ancestral não foi uma batalha, não se tratava de quanto mais habilidades de Akuma no Mi melhor. O poder puro de Nika foi a chave para reviver o robô ancestral. Babum, babum, babum. Robin estimulava continuamente o poder de Nika. Seu batimento cardíaco continuava a soar como uma estranha batida de tambor. Com a absorção cada vez maior de desejo de libertação, em seu estado de quinta marcha, Robin também conseguia fazer seu coração soar como uma estranha batida de tambor. Esses eram os tambores da libertação. Embora Robin ainda não tivesse dominado completamente seus segredos, o verdadeiro poder dos tambores da libertação permanecia um mistério. Mas para despertar o robô ancestral, isso foi o suficiente. A condição para despertar o robô ancestral não era o guerreiro branco puro do estado quinta marcha. Eram os tambores da libertação. Joy Boy. Pull. Ele se mexeu? Vegapunk gritou horrorizado. Capítulo 304. Um clangor metálico ecoou quando o corpo maciço do robô ancestral, adormecido por tanto tempo, começou a se mexer. Os movimentos foram sutis, mas suficientes para deixar Vegapunk boquiaberto. Desde que este robô ancestral invadiu a Terra Santa de Mariejois e foi capturado pelo governo mundial, ele permaneceu completamente inerte. Não importa como estudassem, não importa qual fonte de energia tentassem, nunca apresentou a menor reação. E agora, estava se movendo. Incrível! Está se mexendo. Consegue disparar lasers? Os olhos de Luffy se transformaram completamente em estrelas enquanto ele saltava animadamente sobre o corpo do robô ancião. Mas por enquanto, os movimentos do robô estavam limitados. Ele não realizou mais nenhuma ação ou reação. Este robô invadiu Mariejois uma vez, mas parece ter ficado sem energia e não causou nenhuma vítima, explicou Vegapunk no momento oportuno. É? Sem energia? Tio-san, sua mãe não consegue funcionar? Ao ouvir que o robô não conseguia mais se mover, o rosto de Luffy se contorceu em imensa decepção. Tio-maçã era o apelido que Luffy dava a Vegapunk, baseado na antena em forma de maçã em sua cabeça. Um dispositivo usado para receber informações do cérebro gigantesco criado por sua habilidade da fruta do cérebro, o registro Spunk. A existência da chama-mãe era algo que Luffy conhecia depois que Vegapunk se juntou oficialmente à grande frota soberana do céu. Ele sabia que uma fonte de energia como a chama-mãe era essencial para ativar o poder das armas ancestrais. Em Egiad, o Uranus usado por Imu para atacá-los era alimentado pela chama-mãe que York havia roubado e entregado ao governo mundial. Das 3 armas ancestrais, além da arma biológica Poseidon, tanto Pluton quanto Uranus exigiam uma vasta fonte de energia para serem ativadas. Assim como os ataques de um lutador poderoso, sejam habilidades de Akuma no Mi ou Aqui, exigiam resistência como combustível. Sem uma fonte de energia massiva, as armas antigas não passavam de montes de sucata metálica. E o poder de ataque tanto de Pluton quanto de Uranus já havia ultrapassado o limite do Yonkou, atingindo a classe lendária. Um único impacto poderia destruir completamente uma ilha desde seus alicerces, podendo até mesmo causar a elevação do nível do mar. É possível imaginar quanta energia era necessária para movê-los. As fontes de energia normais não conseguiam nem mesmo ligar as armas ancestrais, muito menos dispará-las. Mas a chama-mãe possuía a imensa energia necessária para despertá-los e desencadear seus ataques terríveis. Embora o raciocínio de Luffy fosse frequentemente errático, ele não era estúpido. Uma chama materna capaz até mesmo de ressuscitar uma arma ancestral deveria, por direito, ser capaz de fazer este robô ancestral se mover com facilidade. Não é possível. Este robô antigo não aceita energia externa. Ainda não descobrimos como fazê-lo se mover. Vegapunk balançou a cabeça negativamente. A chama materna tinha energia suficiente para iniciar uma arma ancestral e disparar um ataque aterrador além do limite do Yonkou. Se a energia da chama-mãe pudesse ser inserida no robô ancestral, seria absolutamente suficiente para fazê-lo se mover livremente.
Afinal, por mais avançada que fosse a tecnologia desse robô ancestral, a energia necessária não poderia ser maior do que a energia necessária para uma arma ancestral capaz de elevar o nível do mar. Mas, infelizmente, este robô antigo não tinha porta de entrada de energia. Sem uma porta de entrada, não havia como introduzir energia externa em seu corpo. Caso contrário, este robô ancestral não teria sido deixado na pilha de projetos fracassados na camada da fábrica por Vegapunk. Seja para fins de pesquisa ou para pilotá-lo, Vegapunk não tinha ideia da existência desse robô ancestral. E agora esse robô ancestral, sob a influência do poder de Hoven, havia se movido. Será que isso exige poder espiritual? Hoven olhou para o robô ancestral, seus olhos brilhando com uma luz escarlate. A possibilidade de armazenar um nó aqui comprovou esse ponto. O nó aqui do Conquistador não era algo que um robô que consumia energia normal pudesse armazenar. Assim como Hoven, que sempre usou caracóis transponder especialmente modificados para armazenar seus nós de aqui. Um objeto inanimado que não pudesse usar poder espiritual não poderia armazenar um nó de aqui do Conquistador. Os caracóis transponder eram criaturas especiais que utilizavam um canal de energia espiritual para transmissão de sinais, sendo os melhores portadores para armazenar aqui. O robô ancestral, que também podia armazenar aqui, naturalmente não era um simples objeto inanimado. O fato de esse robô ancestral poder se tornar amigo de Joy Boy e possuir pensamentos próprios também demonstrava isso. Hoven nunca havia considerado o robô antigo um objeto inanimado. Pode-se dizer que esse robô antigo era uma criatura especial que necessitava de uma fonte de energia específica para se mover. A energia especial de que necessitava era, sem dúvida, o poder espiritual. Além disso, não se tratava de simples poder espiritual. Afinal, se fosse simples poder espiritual, o Aqui do Conquistador, como manifestação de poder espiritual, seria capaz de fazer esse robô ancestral se mover. O que esse robô ancestral precisava era provavelmente do poder mais especial e poderoso da fruta Nika, o poder dos tambores da libertação. Tanto Zunesha quanto o robô ancestral começaram a despertar após ouvirem o som dos tambores da libertação. E a fonte do poder dos tambores da libertação era o batimento cardíaco do usuário da forma Nika. Embora Hoven ainda não conseguisse estimular completamente o poder dos tambores da libertação, não havia dúvida de que, comparado ao Aqui do Conquistador, os tambores da libertação representavam uma forma mais pura de poder espiritual. Para despertar os poderes que outrora seguiram Joy Boy e lutaram contra Imu e os 20 reis, como Zunesha e o robô ancestral. O que provavelmente era necessário era o verdadeiro poder dos tambores da libertação. Poder espiritual como fonte de energia? Vegapunk parecia ter descoberto uma nova direção de pesquisa, assentindo continuamente com a cabeça. A pesquisa depende de vocês. Construam os corpos serafim o mais rápido possível, disse Hoven, olhando para Vegapunk. Vegapunk naquele momento estava completamente imerso em seu próprio mundo, murmurando algo constantemente. Hoven não o incomodou. Os cientistas, especialmente os cientistas geniais, tinham um modo de comportamento diferente das pessoas comuns. O atual Vegapunk claramente tinha algumas ideias de pesquisa, não seria bom interrompê-lo. Hoven conduziu Luffy e os outros para fora dali. Hoven. Assim que saíram pela porta, uma figura se aproximou deles. Ace. Luffy sorriu e o cumprimentou. Luffy, você está com uma ótima aparência. Ace sorriu e cumprimentou Luffy. Como foi? Você encontrou? Hoven olhou para Ace. Pluton foi obtido, informou Ace, olhando para Hoven. Muito bem, Hoven sorriu e acenou com a cabeça. Uma das 3 armas ancestrais Pluton estava escondida no país de Vano. Agora que o país de Vano era território de Hoven, e com as informações que Robin havia obtido do Poneglyphoneglyphoneg de Alabasta, encontrar Pluton não era um problema. Ele não tinha procurado por isso antes porque não tinha uma fonte de energia adequada. Mesmo que encontrasse, teria apenas um monte de sucata. Pluton esteve enterrado no país de Vano por centenas de anos. Não se sabia se ele seria danificado de alguma forma pela remoção precipitada do lacre de seu local de sepultamento. Agora que a chama-mãe estava em mãos, e com o gênio cientista Vegapunk sob seu comando, era hora de Pluton reaparecer no mundo. O poder de Uranus era imenso. Até mesmo Hoven precisou consumir uma grande quantidade de energia e aqui para neutralizar seu ataque. Para Hoven, que ainda tinha que enfrentar Imu em combate direto, gastar tanta energia e aqui apenas para neutralizar Uranus era uma troca terrível. A resistência e o aqui de Hoven eram muito preciosos. Não podiam ser desperdiçados em um lugar como aquele. Naturalmente, ele também precisava do poder de uma arma ancestral correspondente para lidar com o poder de Uranus. E Pluton era a arma mais adequada. Afinal, Poseidon, como arma biológica, sua força não residia no ataque direto, mas em comandar todos os reis dos mares, transformando o oceano em seu próprio território. Em termos de poder de ataque direto, era inferior a Pluton e Uranus. Assim, das 3 armas antigas, Imu possuía Uranus. E Hoven possuía as 2 grandes armas antigas, Poseidon e Pluton. Como está o estado de saúde de Pluton? Perguntou Hoven. Pluton ainda estava no país de Vano. Shaka está liderando Queen, Frank e os outros na avaliação e no reparo. Com as plantas de fabricação em mãos de Frank, tudo está indo bem, sorriu Ace. Embora o corpo principal de Vegapunk ainda estivesse aqui, seus 3 principais satélites de pesquisa, Shaka, Edson e Pitagoras, já haviam partido para o país de Vano. Com o registro Spunk, a capacidade de pesquisa desses 3 satélites não era inferior à do corpo principal de Vegapunk. Além disso, Frank tinha em mãos as plantas de fabricação do Pluton, avaliando e reparando este Pluton. Graças a Hoven, as plantas de Pluton não foram destruídas. A existência dessas plantas era crucial, pois com elas, Vegapunk poderia conhecer todos os detalhes de fabricação de Pluton, incluindo a composição de seu sistema energético. Sabendo disso, foi muito fácil usar a chama-mãe como uma nova fonte de energia para impulsionar Pluton, adicionando-a ao sistema energético de Pluton. Bic. Hoven aproximou-se de uma
uma tela grande e conectou o sinal. Bic. A tela grande piscou e Shaka e Frank apareceram nela. Super. Frank fez sua pose e seu slogan característicos. Após Vegapunk se juntar à frota e transferir toda a ilha de Egghead para a base principal da grande frota Soberano do Céu, este local foi modificado, com a capacidade de Vegapunk de fazer com que os sinais do caracol transponder cubram todo o mar, permitindo que o mundo inteiro receba transmissões. Conectar os sinais de vídeo do país de Vano e arredores foi moleza. Como vai, Frank? O processo de colocar a chama-mãe em Pluton. Robin olhou para o enérgico Frank e sorriu. Super suave. Em breve Pluton poderá iniciar. O rosto de Frank demonstrava um pouco de animação. As plantas de fabricação do Pluton foram passadas de seu mestre Tom. Eles representavam a tecnologia de construção naval mais avançada de Water 7. Para eles, foi uma honra permitir que um navio tão robusto reaparecesse no mundo. Com os projetos de fabricação, o processo é de fato muito mais fácil. De acordo com meus cálculos, o poder de ataque de Pluton não é menor que o de Uranus. Shaka sorriu. Muito bem, sorriu Robin. O método de ataque de Pluton naturalmente não envolvia balas de canhão. No mundo de One Piece, não existiam balas de canhão capazes de destruir uma ilha com um único disparo. O único disparo de Pluton foi um feixe de energia semelhante ao de Uranus. Utilizar a chama-mãe como chave energética foi o mais adequado. Na próxima vez que lutassem e Imu ativasse o poder de Uranus, Robin também poderia ativar diretamente o poder de Pluton para contra-atacar. Ele não precisava mais consumir sua preciosa energia e aqui. Quanto a Pluton, deixo isso a seu critério, sorriu Robin. Deixa com a gente. Frank estava cheio de perversão. Então, Robin cortou o sinal de vídeo. Bic, bic, bic. Em outra tela grande, o sinal de vídeo começou a piscar. Arara, o contra-ataque daqueles caras é realmente surpreendente. Como esperado da ilha Shinozu, disse a voz de Kuzan através da tela. Que assustador, os piratas do Barba Negra, disse Borsalino com sua voz preguiçosa. Senhor Robin, a ilha Shinozu está cercada por nós, disse Isho lentamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.